Carinhosamente, bom dia, amigos ouvintes da 87,7 FM. Hoje, 26 de fevereiro de 2023, abrindo esta sala de aula para mais um dia de estudo, convidando você, amigo ouvinte, estudante, a participar dela com a gente. E nesta manhã de domingo, dando aí continuidade à obra notável da Ivone, pela parceria com o Espírito Camilo, o suicida, Memórias de um Suicida, né? O tema é o suicida após a morte. E a obra notável é da Memória de um Suicida, da Ivone Amaral Pereira, e com a presença aqui da sala de aula repleta, do novo pai, que aqui é o Deco Luiz, pai da Lavínia. Parabéns, Deco, né? E tem a presença aqui também do Celso Tinta, do Marco Lazzarini e do nosso entrevistado aqui, o André Matos, do meu lado aqui, passou o microfone para aqui. Bom dia, André. Mais um dia de estudo. Graças a Deus, mais um dia de estudo. Bom dia aos nossos irmãos e irmãs ouvintes, muita paz. Possamos aproveitar a reflexão dessa obra que é de extrema importância. Sim, nós não estamos pulando nenhum capítulo, nenhuma página, né, André? Na íntegra. E a gente sempre fala aqui no ar que essa obra era para estar nas escolas, na grade curricular de todas as escolas, mas vai chegar, se Deus quiser. Marco Lazzarini, bom dia, Marquinhos. Mais um dia de estudo, Marquinhos. Bom dia, Márcio. Bom dia, André Matos, nosso Andrezão. Bom dia, Celso Tinta. Bom dia, Deco Luiz na técnica. O gatinho, agora um senhor gatinho da madrugada, porque ele nasceu a gatinha da madrugada, esta madrugada. Já é pai. Né? Muito parabéns para você. E bom dia a todos os nossos cativos ouvintes aqui da nossa FM e também da Rádio Brasil Espírita, lá no Caribe brasileiro, lá em Maceió. Bom dia a todos, bom dia, mundo. Agora a gente tem que dar bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de onde está chegando fuso a horário. Sintonia, né? O fuso horário. O livro de hoje é Multiplicando Nossos Talentos, do Valdemir Cunha. Mensagens de motivação e autoajuda. Daqui a pouquinho a gente vai dar uma palhinha desse livro para você, que tem alguns assuntos importantíssimos, como aborto, suicídio, julgamentos. Tem muita coisa bacana aqui. Tem uma passagem aqui que diz aqui, um dos capítulos, amamos a Deus quando? Bate a dor. Se alguém disser, eu amo a Deus, mas se tiver ódio ao seu irmão, esse é um mentiroso, pois aquele que não ama a seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. João, capítulo 4, versículo 20. É um dos capítulos que tem aqui desse livro, que multiplicando nossos talentos, amamos a Deus quando... Como é que faz para ganhar o... Você pode ligar 2030 44 61, 2030 44 61. Tem um WhatsApp que você fala diretamente com o Deco Luiz, o novo pai. Com 24 2030 44 61. Ou entra nas nossas redes sociais, aí, Facebook da Rádio Nossa FM e Facebook também do programa A Luz do Espiritismo, além da turma que conhece a gente, que fica mandando aqui o WhatsApp, fica mandando perguntas, questionamentos, fica conversando com a gente no WhatsApp para concorrer ao livro que o André vai sortear no final do programa para você, Multiplicando Nossos Talentos. Mensagens de motivação e autoajuda. Muito bem, falando em pai, eu vou mandar um abraço para o meu pai que está fazendo aniversário hoje. Parabéns. Daqui a pouco estaremos juntos, dando aquele abraço. Vai rolar churrascada. Churrascada, vai ser uma beleza. Isso é uma benção. Isso aí, graças a Deus, né? Estamos aí juntos. Falando em livro, né, Marquinhos? Vou anunciar aqui o livro, lançamento agora, recente, do Espírito Joana de Ângeles, pela mediunidade de Valdo Pereira Franco, Mundo Regenerado, né? Uma das frases contundentes no livro está lá da Joana de Ângeles: confie em Deus que te criou para a glória estelar e está contigo durante o périplo da evolução. Um pensamento interessante. E quando se adquire uma obra lá de Valdo Pereira Franco, você está ajudando a Mansão do Caminho. Você sabe quantas crianças tem na Mansão do Caminho estudando, André? Então, e dando exemplo como tem que ser uma educação, entra de manhãzinha e sai no final da tarde, às 17 horas. Eu tive lá o prazer de conhecer a Mansão do Caminho,
uma obra notável, talvez uma das maiores obras espírita do mundo e uma das maiores do Brasil. Não temos dúvida disso. Mais de 3 mil crianças. Olha só. Mais de 3 mil você crianças. tem as mães, Sim. as famílias ao redor, as Sim. pessoas, não é só as crianças, mas um atendimento à família. A toda a Né? comunidade. A toda a comunidade, Paulo a da família, Lima. sim. Paulo da Lima, lá em Salvador, uma região pobre, Impressionante. né? Pobre. Né? Mas o que é legal, quando você está chegando lá, todo mundo indica certinho onde que é. Você não precisa nem de GPS, porque o pessoal lá da comunidade indica certinho onde é a mansão do caminho. Então, quando você adquire, igual, por exemplo, essa obra Mundo Regenerado, você vai estar ajudando lá a mansão do caminho. E o Divaldo criou só 600 filhos. 600 filhos, desde ter idade, né, até a sua formação para o mundo. Nós estamos aqui falando de física aqui. Nós estamos com 2 ou 3 aqui. 2 ou 3, já dá um trabalho danado. Agora, você já notou que esses grandes espíritos, esses nomes espíritas de destaque que chegaram, cada um tem uma missão. Sim. Você olha a missão do Chico Xavier, você olha a missão do Divaldo, você começa a ver do Raul, você começa a ver que cada um tem um segmento, porque ninguém pode abraçar todos, né? Sim. Cada um planta um segmento diferente. Aquele diálogo entre Chico Xavier e Divaldo, né? O Divaldo falou, a gente podia estar junto. Não, nós somos postes. A gente não pode estar junto. Isso, exatamente. A gente tem que cada um levar a sua luz para algum lugar. A diversidade das necessidades humanas. Uhum. São Falou várias. bem. Então você tem. Isso aí. E cada um, muito bem lembrado, Marco, cada um com a sua atividade, sendo exemplo do que faz. E isso aí para nós. E você citou dos espíritos, mas se eu buscar uma Teresa Calcutá, se eu vou buscar Exatamente. o trabalho que o Papa Francisco tem procurado desenvolver agora tem uma amplitude que a gente ainda não discutiu, não desconhece, dentro do próprio movimento católico, que não deixa de ser um movimento cristão, que atende a todos nós. Né? Então são esses realmente verdadeiros missionários. Então, a obra Mundo de Regeneração, você pode, Mundo Regenerado, pelo Espírito Joana de Ângeles, você pode solicitar na Livraria Espírita Francisco Cerqueira, ou uma livraria próxima da sua cidade, ou então pelo próprio, entrar na página da Mansão do Caminho e adquirir essa obra notável. Nós vamos para o nosso Momento Espírita, está no ponto aí, depois, sim, nós vamos entrar no estudo da manhã de hoje, o 7º estudo da obra Memórias de um Suicida, a coleção Ivone Amaral Pereira. Momento Espírita. A Montanha da Vida. A vida pode ser comparada à conquista de uma montanha. Como a vida, ela possui altos e baixos. Para ser conquistada, deve merecer detalhada observação, a fim de que a chegada ao topo se dê com sucesso. Todo alpinista sabe que deve ter equipamento apropriado. Quanto mais alta a montanha, maiores os cuidados e mais detalhados os preparativos. No momento da escalada, o início parece ser fácil. Quanto mais subimos, mais árduo vai se tornando o caminho. Chegando a uma primeira etapa, necessitamos de toda a força para prosseguir. O importante é perseguir o ideal, chegar ao topo. À medida que subimos, o panorama que se descortina é maravilhoso. As paisagens se desdobram à vista, mostrando-nos o verde intenso das árvores, as rochas pontiagudas desafiando o céu. Lá embaixo, as casas dos homens tão pequenas. É dali, do alto, que percebemos que os nossos problemas, aqueles que já foram superados, são do tamanho daquelas casinhas. Pode acontecer que um pequeno descuido nos faça perder o equilíbrio e rolemos montanha abaixo. Batemos com violência em algum arbusto e podemos ficar presos na frincha de uma pedra. É aí que precisamos de um amigo para nos auxiliar. Podemos estar machucados, feridos ao ponto de não conseguir por nós mesmos sair do lugar. O amigo vem e nos cura os ferimentos. Estende-nos as mãos, puxa-nos e nos auxilia a recomeçar a escalada. Os pés e as mãos vão se firmando. A corda nos prende ao amigo que nos puxa para subir.
na longa jornada, os espaços acima vão sendo conquistados dia a dia. Por vezes, o ar parece tão rarefeito que sentimos dificuldade para respirar. O que nos salva é o equipamento certo para este momento. Depois vêm as tempestades de neve, os ventos gelados, que são os problemas, e as dificuldades que ainda não superamos. Se escorregamos numa ladeira de incertezas, podemos usar as nossas habilidades para parar e voltar de novo. Se caímos num buraco de falsidade de alguém que estava coberto de neve, sabemos a técnica para nos levantar sem torcer o pé e sem machucar quem esteja por perto. Para a escalada da montanha da vida, é preciso aprender a subir e descer, cair e levantar, mas voltar sempre com a mesma coragem. Não desistir nunca de uma nova felicidade, uma nova caminhada, uma nova paisagem, até chegar ao topo da montanha. Para os alpinistas, os mais altos picos são os que mais os atraem. Eles desejam alcançar o topo e se esmeram. Preparam-se durante meses, selecionam equipe, material e depois se dispõem para a grande conquista. Um desses arrojados alpinistas, Valdemar Niklevics, o brasileiro que conquistou o Everest, disse: "Quem de nós não quer chegar ao alto de sua própria montanha?" CYL 913, Rádio Comunitária 87 FM de Três Rios, Rio de Janeiro, transmitindo ao vivo pela frequência modulada de 87,7 MHz. 87 FM, essa rádio é nossa. Quem não é visto, não é lembrado. A Agência de Comunicação Estúdio H ajuda você a divulgar a sua empresa. Planejamento, criação, desenvolvimento de materiais de comunicação e gerenciamento de redes como Facebook e Instagram. Agência de Comunicação Estúdio H. Nossa missão é criar. Telefone 2252-6810 ou WhatsApp 988397246. A Agência de Comunicação Estúdio H está em novo endereço. Edifício Bezerra de Menezes, Rua Dr. Valmir Peçanha, número 61, Centro, Sala 204. Livraria Espírita Francisco Cerqueira. Conheça nossa extensa literatura adquirindo as obras espíritas em nossa livraria. A Livraria Francisco Cerqueira fica na Rua Dr. Valmir Peçanha, número 87, centro da cidade. Telefone 2252-0230 e participe também do Clube do Livro. A Ocular e Ótica está pronta e modernizada para lhe oferecer as melhores condições para você comprar ou atualizar seus óculos. Oferecemos exame de vista com hora marcada. Temos um variado mix de armações, sempre com o menor preço. Nosso crediário próprio é bem prático. A Ocular e Ótica se tornou a preferida na cidade pelo atendimento. Estamos no Shopping Três Rios, loja 108, Praça da Autonomia, pertinho do Banco Itaú da Praça. A Rádio 87,7 FM está apresentando A Luz do Espiritismo. Muito bem, retornando aí depois dessa bela mensagem edificante, momento espírita para você, amigo ouvinte e estudante. Anunciar aqui o aniversário da Casa Espírita Nosso Lar, o Grupo Espírita Nosso Lar, fazendo aniversário 37 anos, exatamente, lá em Araguari. Conhece Araguari? Logo ali. Logo ali, 1.000 quilômetros daqui. 1.000 quilômetros daqui. Lá no Mineirinho, lá. Já estaremos lá já no próximo sábado, 4 de março, com a presença do Edmar César, de Araguari, da Janaína Assis, de Nova Odessa, e eu aqui de Três Rios. Lá no grupo. Vou mandar um abraço para ela. O Celso também comentou aqui. Então, vamos estar com o Jamiro do Santos Filho lá, no próximo dia 4 e 5, né, comemorando aí 37 anos do Grupo Espírita Nosso Lar, em Araguari, Minas Gerais, ali na divisa com o estado de Goiás. Marco Lazarino trouxe um livraço para você, amigo ouvinte, estudante, participar do sorteio dessa manhã de domingo. É isso aí, Márcio. Multiplicando nossos talentos com mensagens de motivação e alta ajuda. A lição de Jesus venceu os séculos e dobrou milênios, chegando aos nossos dias como viva mensagem
para reflexão e estímulo, pois que de nossa parte também precisamos operar o fenômeno da multiplicação. E, obviamente, o fenômeno da multiplicação, né? Exatamente, é o que a gente está fazendo aqui hoje. Multiplicando informações. E, obviamente, se não conseguimos multiplicar pães e peixes, nada impede que desenvolvamos as possibilidades que estão ao nosso alcance. Multiplicando a coragem, conseguiremos enfrentar as mais complicadas situações, mesmo aquelas desafiadoras e inoportunas que insistem em nos causar aborrecimentos e pesares. Multiplicando o amor, conseguiremos abraçar até mesmo aqueles que não se afinizam conosco, demonstrando compreensão e solidariedade. Multiplicando, produziremos muito mais do que podemos imaginar em nosso favor e em prol daqueles que seguem conosco. Um pedacinho pequenininho aqui da contracapa de Multiplicando Nossos Talentos, de Valdemir Cunha, mensagens e motivação e autoajuda. Você pode ligar para a gente 20 30 44 61, 20 30 44 61, ou entrar nas nossas redes sociais aqui e mandar mensagens. O Celso Tito já está anotando ali a turma que já está participando. E no finalzinho do programa, o André vai fazer o sorteio digital, André. Não é mais no papelzinho. Rapaz, para quem já cantou muito bingo lá com Caridade União, que a gente tirava os números. Tirava. É só apertar. Agora é só apertar. Aperta o botão e ele escolhe para nós. Ele escolhe para a gente. Muito bacana. Então, hoje, entrando aí mais uma vez, dando continuidade à obra Memórias de um Suicida, da coleção Ivone Amaral Pereira, médico, aqui de Rio das Flores, pertinho da gente, pelo Espírito Camilo. E, então, André, nós vamos reportar aqui na fuga desesperada do outro lado, porque se viu, né? A gente acha que o suicida é uma porta que vai apagar-se tudo, não vai ter nada do outro lado, um belo equívoco, né? E a gente sugere às pessoas até acompanhar os outros 6 programas que fizemos acerca inicial dessa obra notável da Ivone, né? Pelo Espírito aí, pelo Camilo. E aí ele fala sobre a consciência, né? No momento da questão da consciência, escutando a própria consciência, né? A gente não consegue fugir da nossa própria consciência, onde se diz que está escrita a lei de Deus, né? E aí ele escuta sutilmente, né? Não quisestes o suicídio, pois aí isso tem. Como assim? Como poderia ser se eu não morrera? Acaso não me sentia ali vivo? Por que então sozinho, imerso na solidão tétrica da morada dos mortos? Esse capítulo, o segundo capítulo, é muito interessante porque é o capítulo que descreve os momentos iniciais após ele decidir pela morte voluntária. Então, nós vamos observar que nos capítulos anteriores nós vimos que ele demanda um tempo a se perceber desencarnado. Ele passa por toda uma série de sofrimentos iniciais que ele não consegue entender por quê. Além do ato da morte voluntária, nós temos também uma alma que desconhece a vida após a morte. Esse é outro fator muito, muito importante nesse processo. E acredita estar vivo, né? E acredita estar vivo, porque em verdade ele está vivo. Isso. Não é, Márcio? Essa é uma questão muito importante. Mas ele recebe um impacto muito forte quando ele, se percebendo vivo, ele sabe que está em outro plano. Ele está, aos olhos dos encarnados, ele estaria morto pelo ato da morte voluntária. E logo depois desse diálogo que você descreve, que está na página 36, aliás, sempre lembramos aos nossos ouvintes, se possível, tenham um livro, acompanhem com o livro, porque a gente vai fazendo sequência. Sim, bacana. Né, e fica difícil, aquilo que a gente comenta aqui, às vezes é difícil avançar, porque cada parágrafo tem uma informação, cada parágrafo tem uma questão importante da gente apresentar. Mas aqui nessa página 36, da edição que eu possuo, após esse diálogo, há uma frase que ela é muito marcante. Os fatos irremediáveis, porém, impõem-se aos homens como aos espíritos, com majestosa naturalidade. O que é verdade é verdade. Então vejam que ele tem todo esse início em desequilíbrio, desarmonia, pelo ato, né?
pelo desconhecer a vida após a morte, mas o desconhecimento não faz com que o que é da lei não venha a acontecer. Então, não se consegue fugir à responsabilidade do seu ato, mesmo você desconhecendo, como era o caso dele, do que viria a acontecer após a tomar a atitude de suicídio. E você falar de fugir e foge, né? Tenta fugir da realidade do outro lado e não consegue. Tanto está aqui, né? Na fuga precipitada que empreendi e entrando em todas as portas, aí você vê, né? Ele sai dali de onde ele estava, já vai para a cidade, ele está na cidade dele ali, né? Sim. Ele, a fim de ocultar-me, quer dizer, se esconder, né, André? Ele fugia, né, para se esconder. Há uma fuga da consciência que se descobre na realidade, no que ele se descobre, né, vamos entre aspas novamente, se descobre morto, se descobre numa situação de grande infelicidade, de grande dor, ou ele não encontra após, e é importante a gente estar sempre relembrando isso, após o ato, ele não encontra a solução dos seus problemas, não o aguarda uma vida neutra, uma vida inconsciente da realidade, que é o que ele buscava, muito pelo contrário. Aí ele vai se perceber lá no cemitério, ele vai perceber o corpo que está vinculado, nós já estudamos quanto a isso, ele ainda está vinculado àquele corpo que vai passar por todo o processo natural de decomposição, e estarrecido, né? Estarrecido com aquela realidade que lhe chega, aquela verdade que lhe chega, ele empreende, como está aqui na página 37, ele empreende uma fuga. Ele busca fugir daquele estado, ele busca fugir daquela situação. E aí é interessante que ele vai adentrar as portas, tentar se ocultar, ele vai chegar em casas, em lugares onde as portas estão abertas, ele vai tentar se ocultar daquele terror, daquele sofrimento, daquela perseguição dos outros espíritos também ali sofredores, e ele vai adentrando, vai chegando em portas. Isso é muito importante, porque é um outro aspecto que eu queria chamar a atenção dos nossos ouvintes. Quando nós falamos do culto do Evangelho no lar, né, às vezes alguns companheiros acham que isso aí é um ritual religioso. Não é uma questão de ritual religioso, é de você gerar uma proteção no seu próprio lar e gerar também uma oportunidade de atender esses espíritos que se encontram num estado de erraticidade, num estado em que eles ainda não se fixaram no ambiente, que é o caso dele. Ele passa, então, como você falou, essa fuga, vai entrando em portas. Porque ele está procurando socorro também. Ele está procurando socorro. Então, quando você tem o culto do Evangelho no lar, quando você busca levar para o seu lar o mesmo equilíbrio que você encontra numa casa espírita, na igreja que você vai, no lugar, naquele ambiente que lhe consola, você também está criando no seu lar um ambiente de socorro a almas que se encontram na situação que ele se encontraram. Então é importante a gente perceber isso também. Né? As portas do nosso lar estão sempre abertas. Como eu vou receber aqueles que lá dentro? E às vezes não consegue, porque aí você vê, ele narra aqui, né, que enredava nas casas e às vezes enxotado e a pedradas, sem se distinguir quem, com tanto desrespeito, assim me tratava. Né, que são irmãozinhos menos felizes que não queriam que ele tivesse, que já estavam obsediando a família ali. Opa, mais um não, naquele espaço, aqui comigo. Justamente. Normalmente os espíritos eles têm uma visão de posse daquele ambiente, sim, daqueles encarnados que lá estão, nos processos vários obsessivos que nós estudamos na doutrina espírita. Então ele também é enxotado, ele também é colocado, e aí ele até chegar em casa. Né? Então no próximo parágrafo ele vai falar justamente sobre isso. Ele chega na sua casa e se surpreende também. Sim, vagava, e aqui ele falava, vagava pelas ruas, tateando aqui, tropeçando além, na mesma cidade que meu nome era endeusado como um de um gênio. Olha só que coisa. Porque, quando ele fala assim, de um gênio, porque ele foi um grande escritor em Portugal. Sim. E aí você vê naquela mesma cidade, naquele mesmo ambiente. Então, quantos de nós passamos nessa vida, estamos num ambiente social que nós estamos vinculados, nas relações sociais,
né, de trabalho, de cultura, nas relações sociais religiosas, naquela cidade onde nós somos socialmente reconhecidos. De repente, depois do desencarne, nós vimos que aquela posição social de nada serviu para nós, para que a gente encontrasse naquele mesmo ambiente social, só que agora no outro plano, um espaço de equilíbrio. Sim, os títulos, nada Então, às vezes, você tem, na história de uma cidade, na história de uma região, um determinado personagem que ele é cultuado, que ele é colocado ali status e tal, e, de repente, a sua história de vida faz com que, naquele ambiente onde ele é cultuado, onde ele é lembrado de uma maneira, ele não tenha ali uma recepção, ele não tenha ele não passa a ter ali uma vida, porque muitas das vezes nós buscamos o reconhecimento social, um reconhecimento ligado a uma imagem de poder, um reconhecimento ligado a uma imagem social, mas não o reconhecimento ligado a uma imagem que expressa o que Jesus nos ensinou: amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. E você adentra aquele ambiente já no plano espiritual, como você narrou aí, ele descreve, naquela mesma cidade onde ele é reconhecido como grande literato, como grande escritor. No plano espiritual, ele vai passar por todo esse sofrimento. Não é nada. Acabamos chegando com um mendigo espiritual do outro lado. Mendigo espiritual, bem lembrado. E aí ele narra, né, na obra, né, André, a respeito dos... Aí você vê que a questão da sintonia, da consciência, né, e de arrastar também pelos pensamentos de quando alguém comenta alguma coisa sobre nós, ele vai aqui, nesse trechinho aqui que eu vou ler aqui, você vê que acontece isso, né? A respeito dos acontecimentos com que minha pessoa se relacionava, ouvi comentários destilados em críticas mordazes e irreverentes, ou repassados de pesar sincero pelo meu trespasse, que lamentavam. Então, nós temos na vida, voltamos a esse mesma temática, né? Eu fico preso a uma aceitação das pessoas pela minha posição social e não pela minha condição de cristão. Então, vamos dar o exemplo aqui do Chico. A gente estava comentando do Chico aqui. Qual é o reconhecimento que as pessoas têm do Chico? Quantas mães, quantos pais foram consolados? Vamos aqui só trazer as cartas consoladoras. Não vamos nem falar dos livros que estão aí pelo mundo consolando pessoas, orientando pessoas que a gente não tem noção de saber. Então, 400 livros, mais de 400 livros. Agora, quantas cartas? Milhões. Quantas edições desses livros? Em quantos países? Então, quantos corações consolados? Então, qual o reconhecimento que ele tem? Ele tem um reconhecimento de amor, daquelas pessoas que foram consoladas, daquelas pessoas que começaram a ter uma visão diferente da vida. Agora, quando nós nos prendemos a um reconhecimento das questões de ordem social, humana, é o caso dele aqui. Você tem aqueles que sinceramente lamentaram o seu desencarne, mas, como ele diz aqui, teve aqueles outros que estavam lá comentando com críticas e tal, e aí você, às vezes, vai em alguns velórios e você vê isso, né? Verdade. Você vê aquele pessoal chega de lado assim, poxa, o Marquinhos, gente boa, mas olha, tinha hora que eu não aguentava. Aí você começa a olhar aquele aspecto. Então, vejam que a nossa preocupação deve ser sempre que a nossa consciência ela esteja em equilíbrio com as leis de Deus, porque é isso que conta. E aí, nisso, ele vai para onde? Para a casa dele. Onde ele viveu uma boa parte do tempo antes de cometer o ato insano, né, do suicídio. E ele coloca aqui, tornei a minha casa. Surpreendente desordem estabelecera-se em meus aposentos, atingindo os objetos de meu uso pessoal, meus livros, manuscritos e apontamentos, os quais já não eram por mim encontrados no local costumeiro, o que me enfureceu. Olha o relato. E esse relato aqui, André, antes de passar, vou levantar a bola aqui para ti, é que a maioria dos espíritos procede dessa forma, pensa dessa forma. Mudaram o meu negócio, mexeram. Mas por quê? Veja como a gente é preso ainda a essas coisas, né? Nós chegamos de viagem agora no Carnaval, graças a Deus nós tivemos a oportunidade de viajar e aí resolvemos, eu e a esposa, não, está na hora de fazer
Limpeza. Rapaz, a quantidade de saco de lixo, de papel, de não sei o que nós tiramos, que eu tirei de 2 móveis que eu tenho lá na sala, rapaz. É impressionante. Você vai passando, você vai juntando. Então, veja como a gente... aí, quanto mais você vai se prendendo, não, esse livro tem que ficar aqui, esse celular tem que ser desse jeito, você vai se prendendo a esses detalhes, mais difícil é de você se libertar. Então, quanto mais nós nos prendemos ao reconhecimento na vida material, às coisas materiais, a posse deixa daquele bem, mais difícil é a gente se libertar. Então, é interessante que nós também, diante de um ente querido, que nós reconhecemos como uma pessoa que era presa a determinados móveis, a determinados utensílios, a gente tem, num primeiro momento, um respeito àquele material. Porque, como você disse, muitos poderão, ao desencarnar, ainda retornar ao seu lar em busca de tudo isso que você está preso. E quantas histórias nós temos aí nas obras espíritas, daqueles que retornam à fazenda, um negócio, preso aqui, preso ali, e vivem anos presos naquela situação. A gente tem esses relatos comum, o Marquinhos sabe disso, o André também, o Celso, nas reuniões mediúnicas. Sim, perfeitamente. Reunião mediúnica, a maior parte dos espíritos chegam reclamando, enfurecidos, como eles continuam ninguém aqui. Me vê, ninguém me ouve. Ninguém me escuta. Eu estou mexendo nas minhas coisas, venderam tudo, estão brigando, estão... Herança, então, quantas histórias, né, com relação a isso. E aí eu só vou abrir um parênteses aqui. Veja que nós estamos tratando memória do suicida, e aí você pega numa frase, você tem um campo da gente discutir. No caso dele aqui, o que ele mostra para nós? Como é ruim para a nossa consciência. Vamos lembrar sempre que os espíritos nos dizem que nós só levamos, após a morte, as nossas lembranças. Então, quanto mais presos às lembranças materiais, e mesmo aquelas emocionais, presos às pessoas, quanto menos nos preparamos para o desencarne, que é um processo de libertação, mais difícil é a nossa adaptação. E no caso dele, que ele adentra ao plano espiritual pela morte voluntária, esse processo é mais difícil. Sim. E aí que nós vamos ver, você pode ler na sequência, ele se revolta com aquela situação. Ele diz aqui, disse-ia que se dispersara tudo. Encontrei-me estranho em minha própria casa. Quer dizer, eu sou um estranho da minha própria casa. Olha só o ponto que chega. Isso dá um desespero muito grande, um impacto no espírito muito grande. Sim. Você chegar num local que você era conhecido, que você comandava, que você administrava, que você possuía. Era meu. E que você mandava, você tinha um sentimento. De repente, ninguém te ouve, você não é nada, você está ali como se você não estivesse lá. E eu estou com um livro aqui, Multiplicando Nossos Talentos, que é o livro de hoje, e fala também um pouquinho do suicídio, num dos capítulos. Só que o suicídio indireto, o homem que perece como vítima do abuso das paixões, que, como se o sabe, deve abreviar o seu fim, mas as quais não têm mais o poder de resistir, porque o hábito as transformou em verdadeiras necessidades físicas. Comete um suicídio? É um suicídio moral. Não compreendeis que o homem, neste caso, é duplamente culpado? Há nele falta de coragem e bestialidade, e, além disso, o esquecimento de Deus. Questão 952 do Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Suicídio não é somente aquele que, num gesto insano e abrupto, aniquila a vida do seu próprio corpo, mas todos nós que, de forma descuidada e irresponsável, não zelamos devidamente do patrimônio físico que serve. Esse é um patrimônio. Olha a palavra patrimônio. Você não tem um corpo, você tem um patrimônio físico doado por Deus. Por algum tempo, de morada ao espírito que vem à Terra em busca de novas e oportunas oportunidades de redenção e progresso, que você não pode, de maneira nenhuma, jogar esta oportunidade fora.
Está aí o livro de hoje, Multiplicando Nossos Talentos. Você pode ligar 20 30 44 61 ou entrar nas nossas redes sociais, Programa Luz do Espiritismo no Facebook e também no Facebook da Rádio Nossa FM. Daqui a pouco o Andrezão vai fazer este sorteio para você. Na sequência dessa fala dele, também tem um outro aspecto muito importante. Ele diz assim: encontrei-me estranho na própria casa, como aqui nos disse aqui, e procurei amigos, parentes a quem me afeiçoara. Indiferença que lhe surpreendia a respeito da minha desgraça chocou-me dolorosamente, agravando meu estado de excitação. Indiferença também porque ainda mais naquela época, e hoje ainda na humanidade nós temos isso, esse desconhecimento da vida após a morte. O desconhecimento da consequência desse ato da morte voluntária. E quantos que a gente entende que são amigos, que são pessoas que nós nos afeiçoamos, que preocupados com a sua própria existência também, nesse momento, pensa na gente aqui um pouquinho, pensou ali, depois também somos almas esquecidas. Porque não criamos verdadeiramente aqueles vínculos de amizade. Não criamos verdadeiramente aqueles vínculos que vão atravessar a porta da morte. Olha quantos detalhes esse livro nos apresenta, numa leitura de estudo como nós estamos fazendo, que está vinculado a essa oportunidade da encarnação, como ele disse aí. Recebemos um patrimônio, a vida é um patrimônio. Estar aqui é de extrema importância para o nosso processo evolutivo. Patrimônio. E a gente precisa se preparar para a morte. Essa é uma questão que, mesmo ainda no movimento espírita, nós temos muita dificuldade de lidar. Eu vejo muitas pessoas com dificuldade de você viver pensando na morte, de você viver pensando nos seus atos. Você acha que não vale nada, você acha que... eu estou aqui com... no WhatsApp, um grupo Bom Dia Mensagens, tá? O Jorge, eu não sei quem é esse que mandou aqui para gente, colocou uma mensagem seguinte: um homem pobre pergunta a Buda, por que sou tão pobre? Buda responde, tu não aprendeste a dar. Então o homem pobre disse, mas eu não tenho nada. E Buda replicou, tu tens algumas coisas, tens um rosto que pode dar um sorriso, uma boca para confortar os outros, um coração que pode abrir-se para os outros, olhos que podem olhar o outro com bondade, um corpo que pode ser usado para ajudar os outros. Como vês, não és assim tão pobre. A pobreza de espírito é a verdadeira pobreza. Muito linda a mensagem. Qual página que você falou aí, Marquinhos? Está em um WhatsApp, Bom Dia Mensagem, sim, só legal. de mensagens edificadoras. Isso vem, que às vezes a pessoa está infeliz, está depressiva, acha que não serve para ninguém, que não é nada na vida, que aí tem que acabar com a vida. Aí você vê, eu não tenho nada, eu sou pobre, eu não tenho... E Buda responde para ele quantas coisas boas ele possui e pode ajudar as pessoas. Uma riqueza todos nós temos, né? Dando sequência aqui à obra, o André, e aí ele vai, né, depois que não tem diferença dos parentes, dos amigos, porque ninguém vai escutá-lo, óbvio, ele está desencarnado, ele fala, dirigi-me então a consultórios médicos, tentei fixar-me em hospitais, pois que sofria, sentia febre, loucura, supremo mal-estar torturava meu ser, reduzindo-me a desolador estado de humilhação e amargura. Então você veja que o comportamento dele é um comportamento, seria o comportamento se ele estivesse encarnado. Sim, ele se sente, né? Como que ele fala aqui depois adiante, eu me sentia insocorrido. Insocorrido, mas ele queria algo material. Sim, insocorrido também porque as pessoas não percebem a existência dele. Ele estava em outro plano, mas isso é fundamental da gente entender. Ele se sentia o mesmo. Nós não mudamos nada, nós só mudamos de roupagem. A lembrança, a memória, aquilo que nós somos, continua. Então, no seu estado de desespero, ele procura a casa, ele procura os amigos, ele procura aquele ambiente, né, que ele conhecia,
Como ele se sentia doente, ele sentia as dores, ele sentia tudo, ele vai procurar onde? Ele vai procurar o hospital. Pro médico. Então vejam que esse caminho escolhido por ele é mais do que compreensível, porque ele se sentia vivo. A memória dele de um comportamento social diante de aflições como essa, eu estou doente, eu estou sozinho, eu estou precisando de socorro, eu vou buscar minha casa, eu vou buscar meus amigos, eu vou buscar um hospital, só que ele está no outro plano. Isso. Agora, vamos nos colocar, queridos irmãos, isso é importante, e queridas irmãs, ouvintes do nosso programa, se coloca nessa situação. Se imagina nessa situação. Olha que imensa dor, olha que imenso sofrimento. E aí é o inferno na consciência da pessoa. Esse é o verdadeiro inferno, que se construiu pelo ato, da busca da morte voluntária e pelo completo desconhecimento da vida após a morte. Por isso que ele coloca, né? Porém, a toda parte que me dirigia sentia-me socorrido. Negavam-me atenções, despreocupados, indiferentes, toda ante minha situação. Quer dizer, ele acreditava, encarnado, né? E que os médicos, os enfermeiros não estavam nem aí para ele, mas não tem como, ele está desencarnado. Agora, olha que situação. Se tivesse um médio ali, um médio de evidência, né, André? Médio de evidência. Tivesse um médio de evidência, se socorridos, como muitos são levados às casas espíritas no trabalho de desobsessão, a gente sempre lembra, esse é um trabalho de extrema importância, deve ser feito com todo carinho, né, com todo cuidado, com toda orientação espírita, porque quantos e quantos estão nessa situação e vão encontrar um esclarecimento nas reuniões de obsessão. Não apenas porque ali tiveram a oportunidade de uma comunicação, mas a estar na casa espírita, né, naquele posto de atendimento, naquele momento, ele se percebe desencarnado, e aí recebe todo o atendimento, você busca desequilíbrio. Começa a entender a situação. Começa a entender a situação. A nova realidade. A nova realidade. Agora, vamos nos colocar no lugar dele, é de muito desespero. Sim. E ali é um pronto-socorro espiritual. Pronto-socorro espiritual. Casa espírita, então, só lembrando a nós, espíritas, né, eu sempre brinco, que eu gosto muito de falar do nosso quintal, falar do nosso quintal. Exatamente. Isso só nos lembra a responsabilidade que nós temos nas atividades da nossa casa espírita, porque é um pronto-socorro, é um lugar de atendimento a almas que estão nessa situação, que é uma situação, como ele descreve aqui, uma situação de loucura para ele. Muitas às vezes, né, desencarnados, despreparados, acidente, tragédias, como nós temos visto por aí. Então você é surpreendido por uma morte que você não aguardava, que você não esperava, que você não pensava. Nós somos tão presos à matéria que nós vivemos essa vida como se imortais nós fôssemos fisicamente, e aí nós somos surpreendidos. Então, quantos e quantos são levados na casa espírita, não necessariamente para a comunicação, mas para o atendimento. Então, é uma responsabilidade nossa, dos espíritas, né, criarmos toda essa ambientação de atendimento nas casas espíritas. Aí ele continua, né, aflito, insofrido, alucinado, absorvido pelo meu ser pelas ondas da goirantes amarguras, em parte alguma encontrava possibilidade de estabilizar-se-me a fim de lograr conforto e alívio. Faltava-me alguma coisa irremediável, sentia-me incompleto, eu perdera algo que me deixava assim, entonteado, e essa coisa que eu perdera, parte de mim mesmo, atraía-me para o local em que se encontrava, com as irresistíveis forças de um imã, chamava-me imperiosa, irremediavelmente, e era tal atração que sobre mim exercia, tal vácuo que em mim produzira esse irreparável acontecimento, tão profundo a afinidade, verdadeiramente vital, que essa coisa me unia, que não sendo possível de forma alguma fixar-me em um local para que me voltasse, tornei ao sítio tenebroso de onde viera, o cemitério. Olha a narração impactante. Nesse livro você tem um escritor, né? Alguém que sabe descrever, alguém que tem toda uma característica literária. E aí você vai vendo que ele reforça bastante o seu sofrimento, ele reforça bastante o que estava
sentindo, ele repete, né? Aflito, insólito, alucinado, ele vai repetindo. Sim, verdadeiramente vital, porque ele está preso, o fluido vital ao corpo físico. Então você vê, ele tenta se afastar e ele retorna onde? Ele retorna ao corpo, ele ainda está preso ao corpo físico. Aquilo que a gente estudou anteriormente, você está encharcado de princípio vital, e de repente você rompe, você tem princípio vital para mais alguns anos de vida, e de repente você rompe isso, e aí você não fica desligado do corpo físico. Esse que é o problema. E o corpo físico continua aqui no plano material, a sequência natural de processo de decomposição, e além de toda essa aflição, vamos dizer assim, psicológica, ele ainda tem essa questão de ordem material, que é de ordem material mesmo. Ele sente o corpo em decomposição, ele é atraído, ele fala como um imã, ele é atraído para esse corpo. Então, veja, eu tenho um sofrimento de ordem psicológica, de ordem emocional, e tenho um sofrimento de ordem física. Porque, como o perispírito está ligado ainda ao espírito, ao corpo, está muito, muito recente, esse fluido vital, então, não é que você esteja se decompondo, o seu corpo está decompondo, o espírito está sentindo toda aquela influência, aquela sensação. Não é o espírito que está se decompondo, mas você fica, né, sentindo toda aquela sensação. E aí, até você ser resgatado, você conseguir sair dessa situação, é o primeiro passo. Tem toda uma reestruturação na espiritualidade, uma preparação para que você cumpra aquele período que você teve que romper com o fluido vital aqui na Terra. Aí você vê muitas reencarnações curtas, de 10 anos, de 15 anos, de 18 anos, de 20 anos, que são ceifados ali, que vêm com problemas. Por quê? Justamente para poder cumprir aquele prazo que você rompeu. Aí você começa a entender determinadas situações. Por que Deus fez isso? Por que Deus fez isso daqui perfeito e não fez o outro perfeito? Por que aconteceu isso? Onde foi que eu errei? Às vezes você não errou nada, às vezes você participou daquilo no passado. Ou às vezes você não participou, mas você, por coração, por amor àquela pessoa, você aceita receber aquele indivíduo por um determinado tempo. Você vê quanto que as mães possuem de amor por determinadas crianças. Missão de mãe é a missão verdadeiramente. E é interessante, né, quando ele fala da tão profunda afinidade, né, com relação ao fluido vital, mas ele coloca assim, na continuidade, né, André, essa coisa cuja falta se me enlouquecia era o meu próprio corpo, o meu cadáver, apodrecendo na escuridão de um túmulo. Aí, a gente tem aqui uma nota de rodapé que fala, né, da médium Ivone Amaral Pereira, que é uma aula. Essa nota de rodapé também, se você eu não quero um amigo espiritual como esse, eu me convidar para esse. Eu não sei se é amigo ou se não é amigo espiritual, mas você narra, por favor, essa nota de rodapé. É a nota da médium, né? Nota dela mesmo. Eu não sei se o Charles é amigo dela ou não, mas aí você narra aí, por favor. Certa vez, há cerca de 20 anos, né, após a psicografia, né, da obra, né, um dos meus dedicados educadores espirituais, dedicados ainda, viu? Dedicados que é o espírito Charles, que reencarnaram juntos, e vamos conhecer a história da Ivone e de Charles na trilogia, né? Na Voragens do Pecado, Cavaleiros de Normias e o Drama da Bretanha. Isso, são os três. Pelo espírito Charles. O Charles levou a Ivone Amaral Pereira em desdobramento a um cemitério público do Rio de Janeiro, a fim de visitarmos um suicida que rondava os próprios despojos em putrefação. Escusado, será esclarecer que tal visita foi realizada em corpo astral. O perispírito do referido suicida, hediondo qual demônio, infundiu-me pavor e repugnância. Apresentava-se completamente desfigurado e irreconhecível, coberto de cicatrizes, tantas cicatrizes quantos haviam sido os pedaços a que ficara reduzido seu envoltório carnal, pois o desgraçado jogara sob as rodas de um trem de ferro, ficando despedaçado. Não há descrição possível para o estado de sofrimento desse espírito.
Estava enlouquecido, atordoado, por vezes furioso, sem se poder acalmar para raciocinar, insensível a toda e qualquer vibração que não fosse a sua imensa desgraça. Tentamos falar, não nos ouvia, e Charles, tristemente, com acento indefinível de ternura, falou: aqui só a prece terá virtude capaz de se impor. Será o único bálsamo que poderemos destilar em seu favor, santo bastante para, após certo período de tempo, poder aliviá-lo. E essas cicatrizes? Perguntei impressionada. Só desaparecerão, tornou Charles, depois da expiação do erro, da reparação em existências amargas, que requererão lágrimas ininterruptas, e o que não levará menos de um século, talvez muito mais, que Deus se amercê dele, porque até lá, durante muitos anos, orei por esse infeliz irmão em minhas preces diárias. Ivone Amaral Pereira. São essas descrições que vão nos... vai reforçando o conceito, né, de como a morte voluntária é um caminho de muita infelicidade. São situações, e aí 2 aspectos eu queria lembrar. O trabalho que é desenvolvido já há anos pelos nossos companheiros da Sociedade Espírita Joana de Anjos, de distribuição de mensagens, e com apoio de jovens, por exemplo, da MEBEM, que eu sei que participam também, no dia de finados, no cemitério, fazendo preces, cantando música. Então, isso não só atende aos parentes dos desencarnados que lá vão, mas também aqueles que lá estão, né? Às vezes aprisionados ainda ao seu corpo físico, são, com certeza, a espiritualidade sabe utilizar dessas vibrações positivas, desses sentimentos de amor, para ajudar aos que lá estão. E como ele falou aqui da oração, né? Porque muitas filosofias religiosas entendem que o suicídio é aquele que já realmente estabeleceu a sua condição de passar o resto da eternidade no inferno sem nenhum tipo de atendimento atenuante que se possa fazer através da oração. Já a doutrina espírita nos indica o contrário. Ela te dá uma luz, a luz do fim do túnel. Então você vê que ele diz aqui, olha, só a oração vai poder fazer com que aquela pessoa mude a sua condição de pensamento e possa ser atendido, socorrido, porque o amor de Deus, como diz Joana, está em todos os lugares do universo. Então, também, como é importante, toda vez que nós tivermos uma notícia, soubermos de alguém, e a oração. A oração é a prece aos desencarnados, é uma coisa muito importante. Interessante. E aí ele continua: debrucei-me, soluçante e inconsolável, sobre a sepultura que me guardava os míseros despojos corporais, e estorci-me em apavorantes confusões de dor e de raiva, rebocando-me em crises de furor diabólico, compreendendo que me suicidara, que estava sepultado, mas que, não obstante, continuava vivo e sofrendo, mas muito mais do que sofria antes. Esse que é o X da questão. Superlativamente. A gente coloca como peso aqui. Sim. Esquece do peso de lá. Exatamente. Aí muito que mais. É bem mais pesado. Exatamente, Marquinhos. Né? Aí ele coloca superlativamente, monstruosamente, mais do que antes do gesto covarde e impensado. Olha o que ele narra aqui. É de uma força de sofrimento muito grande. Então, nós estamos no 2º capítulo, nós estamos na metade do 2º capítulo, e agora ele está consciente de que cometeu suicídio. Que está pior do que antes. E que está muito, muito, muito pior do que estava antes. E, lógico, ele escreve essas páginas depois de se recuperar, e aí ele descreve, sim, um gesto covarde e impensado. Porque, às vezes, nós achamos que nós não devemos generalizar, mas que nós achamos a fuga a uma dor é sempre um gesto covarde. A fuga ao sofrimento é um gesto covarde. Porque lhe faltou coragem para que você possa enfrentar aquela situação, tentar entender aquela situação. Então, vejam, cada vez que eu estudo
a doutrina espírita, eu agradeço muito a Deus a oportunidade que Ele me concedeu dessa vida de ter esse conhecimento. Que vocês vejam como é importante entender a doutrina espírita em todos os seus aspectos, porque a grande maioria das pessoas, elas desencarnam sem saber da vida após a morte. E mais do que isso, sem entender que todo o seu futuro está vinculado às opções que você tem hoje. Uhum. E mesmo diante das dores, mesmo da dificuldade, a doutrina espírita, como uma doutrina consoladora, ela lhe dá o suporte suficiente para que você tenha um entendimento. Esse entendimento vai lhe dar a coragem, esse entendimento lhe dá a compreensão. Você sabe que não é uma injustiça divina o que você está passando, você sabe que aquele sofrimento é passageiro. Você começa a perceber que quanto mais você compreende aquela dor, menos você sofre, menos sujeito a ser estimulado a buscar a morte voluntária. Então, uma das coisas que você fala aqui, da responsabilidade que nós temos na divulgação da doutrina espírita, essa obra, é justamente por isso, para as pessoas hoje entenderem a vida hoje, olhando-nos como um todo, não fugindo ao espaço temporal de uma existência, mas sabendo que a vida continua e que felicidade e infelicidade não depende de você na minha vida, de você, não depende do dirigente da casa espírita, não depende do médico, depende das minhas escolhas, do meu entendimento da vida e principalmente do meu entendimento da morte. Então veja que ele passa por todo esse sofrimento para chegar agora no túmulo ali. Você vê que ele diz que é debrucei-me, soluçante, inconsolável, no túmulo, preso ao corpo físico, para entender que a escolha que eu fiz foi uma escolha covarde, e eu sofro hoje muito mais do que eu estava sofrendo antes. Suicida. Olha, 9h32, estamos nesta sala de aula, nós estamos estudando a obra Memórias de um Suicida, e nós vamos para os nossos informes dessa manhã de domingo com o Celso Tinta, com a programação das casas espíritas da nossa região. Celso, tá no ponto aí, Celso? Tá no Vamos ponto, lá, tá no ponto, está contigo agora a bola. Então, se você acha que a sua vida está difícil, meu filho, se prepara. Então, o negócio é complicado, né? Porque a gente já sabe que os relatos da vida, que os sofrimentos já são terríveis aqui, imagine do outro lado, né? Porque a gente sabe que através dos relatos dos espíritos, a gente sabe que quando você está do outro lado, né, o Márcio e o André, o Marquinhos, é muito mais acentuado, porque o espírito está livre da matéria. Então, quer dizer, imagine. Nossa, então, meu filho, aproveite para estudar, porque essa semana tem, né, muita coisa para você fazer. Tá? Então, começando hoje, já está começando pela manhã aqui, né, estudando, né, o livro aí, do Memórias de um Suicida, né? Então, às 16h30, nós temos aí o estudo do livro No Rumo do Mundo de Regeneração, às 16h30, né, lá no Jeff. Então, você pode acompanhar com a gente. Às 18 horas, nós temos o culto do Evangelho no Lar, online, via Instagram. É só você acessar às 18 horas o Instagram e lá no Jeff90, lá no topo. Então, ao vivo. Então, você é só entrar, a sala é sua, e aí você vai encontrar Catarina, Michele, Graça Lazzarini e Companhia Limitada, né? Então, é só você entrar, participar do culto do Evangelho lá. Na segunda-feira, dia 27, às 19h30, pelo Rogério Cláudio, né, lá do Grupo da Fraternidade Espírita Irmão Rogério Cláudio, tema da noite, Compromissos para Evolução, com o palestrante Roberto Machado. No mesmo dia, às 20 horas, na Casa Espírita Francisco de Assis, tema A Visão Espírita, né, sobre do sono e dos sonhos, com Evandro Silva. Também nesse mesmo horário, às 20 horas, na Sociedade Espírita Joana de Ângeles, o tema da noite é a trajetória espiritual de Joana de Ângeles. Olha, deve ser interessante, né? A trajetória espiritual de Joana de Ângeles, o palestrante Marco Aurélio. Na terça-feira, às 14 horas, na terça-feira,
dia 28, às 19h30, temos lá o Grupo Espírita Amor e Caridade, Livre Gasparian, com seus estudos da noite sobre Boa Nova, né? Podemos trazer. Nós estamos estudando a coleção Fonte Viva, né? Começamos com Caminho, Verdade e Vida, nós estamos no início. Nessa terça-feira nós teremos a Raquel Zaccaroni, companheira lá da casa, que vai estar estudando o capítulo 6, Raquelzinha, Esforço e Oração. Essa obra belíssima da Chico do Emmanuel. A dupla Raquel e Camila. Isso, a dupla Raquel. Já não são tão Raquelzinhas assim. A Raquel é trabalhadora. A Camila ainda é pequena, mas a Raquel Camila, tadinha. Aproveitando aqui para mandar um abraço, né, desejando muita felicidade à nossa querida Selma, né, esposa lá do Paulo, 2 companheiros importantíssimos do movimento. Selminha está fazendo aniversário hoje. Parabéns, grande abraço para a Selma. Então, lá no GEAC, Levi Gasparian, então, a Raquel, nós estudando o livro Caminho, Verdade e Vida, do Emmanuel. Bom, nesse mesmo horário, de 19h30, lá no Posto Espírita Rita Cerqueira, nós estamos fazendo um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, entramos no capítulo 6º, né? E nesta terça-feira, itens 3 e 4, com a Jussara Lima. E na quarta-feira, dia 29, no Grupo Espírita, às 19h30, lá no Grupo Espírita Fé e Esperança, estudando o Livro dos Espíritos. Então, às 19h30, é só você participar, né? Presencial, né? E com transmissão pela Rádio Brasil Espírita também, beleza? E aos sábados e aos domingos, nós temos evangelização infanto-juvenil. Aos sábados, às 15 horas, lá no Lar Manuel Pessoa de Campos. Tá? Então, às 15 horas, você pode levar sua criança, seu filho, seu neto, sobrinho. Então, fica à vontade. E às 19 horas, Mocidade Espírita Bezerra de Menezes, lá no Salão do Jeff. Aos domingos, às 10 horas, a Escola de Evangelização Espírita Cifaria, lá no Posto Espírita. Então, daqui a pouquinho, às 10 horas, evangelização lá no Posto Espírita, ok? Então, lá no finalzinho da jaqueira. Então, é isso aí, um recadinho para todos nós. Muito bem, lembrar que semana que vem, no outro recado, aniversário da Casa Espírita Nosso Lar, Grupo Espírita Nosso Lar, 37 anos em Araguari, Minas Gerais. Sua participação é muito importante. Venha participar. O Edmar César, de Araguari, estarei lá também. Márcio Simões, aqui de Três Rios. E Janaína Assis, de Nova Odessa, São Paulo. Sábado, a partir das 14 horas, lá em Araguari, no Grupo Espírita Nosso Lar, 37 anos de luz. E falando Márcio, também... Oi, Marcos. Última chamada do livro. Sim, última chamada, né, Marcos? Vamos lá. Multiplicando Nossos Talentos. É o livro de hoje, nós vamos sortear daqui a pouco, né? O Andrezão vai sortear para a gente daqui a pouquinho. Conhecendo Jesus e seus ensinamentos, encontramos o principal modelo para as nossas vidas e um guia para enfrentar os desafios do dia a dia. Quando multiplicou pães e peixes, alimentando a multidão faminta, demonstrou a necessidade de assumirmos responsabilidades diante dos que sofrem. Ele não transferiu o desafio e não mediu esforço, apenas pediu a colaboração dos discípulos. Aprendemos com o Mestre que é essencial cuidar não só de nós, da nossa família e daqueles que são próximos, mas de todos aqueles que sofrem, pois não sabemos, pois são também nossos irmãos. Como fazer isso? Multiplicando nossos talentos, acreditando que nossa boa vontade em mudar para melhor e servir são muito mais valiosos do que qualquer mal existente. Valdenir Cunha apresenta em linguagem clara um roteiro seguro de boas atitudes, abordando temas que inquietam os corações e mostrando o caminho a ser seguido. O livro de hoje, Multiplicando Nossos Talentos, do Valdenir Cunha, mensagens e motivação e autoajuda, da editora M. Você liga 20 30 44 61 ou entra nas nossas redes sociais, aqui, Programa Luz de Espiritismo, no Facebook, ou também no Facebook da Rádio Nossa FM. E daqui a pouquinho o André Matos vai sortear esse livraço para você. Muito bem, Marco Lazzarini. Lembrar também, falando de obra, de livro, está aí o livro novo da dupla, né? Divaldo e Joana de Ângelo, Mundo Regenerado. E uma das frases interessantes desta notável obra é:
Acende a estrela da esperança nos céus escuros do teu momento de provação e avança no bem mesmo que estejas a sós, aparentemente a sós. É aí mensagem, né, extraída da obra Mundo Regenerado, novo livro do Divaldo Pereira Franco, pelo Espírito Joana de Ângeles. E agora, no capítulo que nós estamos estudando, né, o André, vai entrar justamente após a consciência, o espírito, Camilo, ter consciência que se suicidou, né? E agora é os trâmites, o que vai ocorrer daqui para frente com ele. Né? Agora ele vai começar a narrar. Ele toma Sim, consciência. Né? Tomou Sim. consciência, e agora o que vem agora pela frente? O que ele fez. Exatamente. A primeira coisa interessante a gente perceber que como a ignorância nos faz, diante da verdade, nos faz ter sofrimentos não de humildade, de aceitação. Ele descreve no parágrafo seguinte, é o segundo parágrafo da página 39, que ele ficou vagando nessa situação pelo menos durante 2 meses. Olha só, 2 meses nessa situação. Desnorteado. Ele ainda ligado, ele diz, vagando, mas ligado ao fardo carnal que apodrecia, viviam em mim todas as imperiosas necessidades do físico humano. André Luiz também descreve isso, né, no período que ele passa também no umbral dessas necessidades. E aí tem esses sentimentos que ele vai descrever mais aqui na frente, que, no meu entender, né, a gente pode fazer uma avaliação, está muito vinculado ao orgulho mesmo. Nós somos muito pouco afeitos ao sentimento da humildade, do reconhecimento do nosso equívoco e do nosso desconhecer. Ele diz, olha, revolta, blasfêmia, crise de furor, acometiu-me, como se o próprio inferno soprasse sobre mim suas nefastas inspirações, assim coroando as vibrações maléficas que me circulavam de trevas. Então vejam que ele piora a sua situação com uma revolta. Isso é muito comum quando nós nos defrontamos com algumas situações que conscientemente nós até sabemos, é o que ele passa ali a perceber, eu sou o responsável por isso. Mas mesmo assim nós ainda queremos transferir para alguém essa responsabilidade. Sim. Então eu transfiro para Deus, aí eu começo a me revoltar com isso, eu começo a blasfemar, eu começo a ter crises de furor, crises de ódio. Se eu errei o diabo. Se eu errei o diabo, entendeu? E são sentimentos que só pioram a situação dele. E novamente vinculados ao que? À falta de humildade, a esse orgulho exacerbado que é o que levou ele a essa situação, porque ele, como literato, ele não suportou a experiência de ficar cego, é o orgulho, né, diante daquela situação que lhe foi imposta. Então vejam que também, como não é de uma hora para outra, essa situação ele também vai mudar. André, mas a revolta também, acredito que pelo fato dele não ter abreviado aquilo que ele supunha que pudesse, que era ficar livre daquele sofrimento, né, que é acabar com a vida. Só que quando ele viu o outro lado... Né, é aquela frase aqui atrás, os fatos irremediáveis, porém, impõem-se aos homens como aos espíritos com majestosa naturalidade, queira você ou não queira. Aceitando ou não aceitando. Na grande maioria das vezes, mesmo aqui na vida, quando nós temos uma consciência, nós sabemos que determinadas situações nós vivemos pelas escolhas que nós fazemos nessa vida. Kardec deixa isso muito claro. A grande maioria das provas que nós vemos aqui são consequências das escolhas que nós fazemos nessa vida. E quem que aceita isso? Quem que reconhece diante de uma dor? Eu fui fulano, eu estou aqui porque meu pai não me deu a oportunidade aqui, eu sou aqui por causa de ciclano aqui. Eu nunca assumo a responsabilidade pelos meus atos. Nós temos essa característica, o próprio espírito. Eu transfiro para outra encarnação. O obsessor. Então, rapaz, o obsessor é figura, coitado do obsessor. É aquele que é responsável por tudo. Ou então é aquele está na minha reencarnação passada como se fosse um outro, entendeu? Não, lá eu não era eu. É o outro. É o espírito. Então a gente vai transferindo responsabilidades. Transferindo responsabilidades, não assumindo.
Interessante, Nossa. aqui na sequência aqui da obra, né, André? Porque ele é espírito, ele coloca assim: via fantasmas perambulando pela rua do santo. Muito interessante. Não obstante minha cegueira, chorosos e aflitos, e por vezes terrores inconcebíveis sacudiam-me o sistema vibratório a tal que me reduziam a singular estado de desmaio, como se forças para continuar vibrando minhas potências anímicas desfalecessem. Olha, é aquilo que nós temos visto aqui, né? O despreparo para a vida após a morte, a consequência de você buscar, né? a morte voluntária. Veja que além das sensações físicas que ele descreve, além das sensações psicológicas, ele tem aquelas emocionais, né? Vendo outros numa situação como ele está, e descrevendo aqui como fantasmas. Sim. Veja como o vínculo de memória dele está na forma de olhar a vida na encarnação. Sim. A palavra fantasma vem da onde? É dali, daquela realidade? Não, ele traz da lembrança, essa é a descrição. Uhum. De você olhar, de você, nos filmes, nas histórias, fantasmas são aquelas almas sofredoras e tal. Ele é o que naquele momento? Ele é um fantasma. Né? Diante dessa descrição, ele é um fantasma, mas ele vê isso nos outros. E chama muita atenção, não obstante minha cegueira. Ele atrás, ele fala sobre isso. Olha a sensação física. Ele até, assim, eu não sei como ele se sentia cego. Ele sabia-se cego. E estava perambulando e via os fantasmas e sentia onde ele estava. Ele não conseguia saber descrever isso. Porque a cegueira foi o que lhe impôs a busca pela morte voluntária. Uhum. Ele se sentia cego, mas enxergava. Olha quantas sensações, olha quantas situações difíceis ele foi levado a vivenciar, veja bem, nesse primeiro momento pós-desencarne. Nós estamos falando do primeiro momento dele de pós-desencarne. São esses primeiros sofrimentos que ele descreve para nós. E aí coloca, né, desesperado em face do extraordinário problema, entregava-me cada vez mais ao desejo de desaparecer, de fugir de mim mesmo, a fim de não mais interrogar-me sem lograr lucidez para responder, incapaz de raciocinar que, em verdade, o corpo físico material, modelado do limo putrescível da terra, fora realmente aniquilado pelo suicídio, e que o que agora eu sentia confundisse com ele, porque solidamente a ele unido por leis naturais de afinidade, que o suicídio absolutamente não destrói, era o físico espiritual, indestrutível e imortal, organização viva, semimaterial, fadada a elevados destinos, a porvir glorioso no seio do progresso infindável, relicário no qual se arquivam, qual o cofre que encerrasse valores, nossos sentimentos e atos, nossas realizações e pensamentos, envoltório que é da centelha sublime que rege o homem, isto é, a alma, eterna e imortal, como aquele que de si mesmo a criou. Olha, aquilo que nós já ouvimos de outros companheiros do movimento espírita, o estudo do perispírito vai ser fundamental para o homem na sequência do nosso processo de evolução. Veja o quanto que para ele suicida aquilo que o perispírito tem como função, né? Função é de realmente o corpo espiritual, é o corpo que vai acompanhar o espírito, é o corpo modelador do nosso corpo físico, o vínculo do perispírito com esse corpo físico, o princípio vital que permite ao corpo orgânico ser utilizado, ter movimento, ter vida. Então, vejam, há uma série, nós vamos aprofundar aqui, mas há uma série de questões vinculadas ao perispírito que é fundamental para o nosso conhecimento da vida e da morte. Então, muitos companheiros demonstram isso, né? Quanto mais a ciência se aprofundar no futuro ao conhecimento desse corpo psicossomático, né? Existem vários nomes ao perispírito, ao corpo do espírito, né? O que vai acompanhar o espírito, nós vamos estar
compreendendo a importância dele nesse processo. Neste caso, veja que são várias vezes ele cita, você vê que é uma coisa recorrente, ele citando o quanto que o perispírito está vinculado ao corpo físico, as sensações físicas que ele tem, as sensações de dores. É muito importante a gente observar esse aspecto e aprofundar nas casas espíritas o estudo sobre o perispírito. É verdade. E o desejo dele de desaparecer do outro lado não tem como. Não tem como. É verdade. Mas nós citamos no último estudo, né, Arquim, que ele até busca de novo pensar no suicídio. É impressionante a sensação material que ele tem de se sentir vivo como encarnado, que ele tem o desejo do suicídio novamente. Na espiritualidade. Mesmo desencarnado. Aquilo chamou muita atenção, né, Marquinhos? Então, gente... ele cita aqui agora. E ele cita aqui agora, ele tenta fugir. O que é esse tentar fugir? É buscar o suicídio novamente. É uma segunda porta. Vou tentar de novo agora aqui, quem sabe... Será que eu vou levar para o outro dimensão, né? Agora que eu desapareço, alguma coisa tem que fazer. Gente, ele não quer mais vir. Não, isso merece uma reflexão muito profunda. Terminamos aqui o estudo dessa manhã, né, de domingo, né, o tempo... Hoje é o 7º estudo da obra, né, Memórias de um Suicida. Nós temos certeza absoluta que vai passar de quase 100 programas aí. Se a gente conseguir... Nós estamos na página 39, crédito, tem 500 e tudo. Um crédito espiritual, os amigos espirituais falaram, vocês vão terminar essa obra. A gente vai dar um jeito, rapaz. Nós vamos dar uma quebrada na morte. Eu até aceito esse crédito espiritual. Aí eu faço aqui uma página por encontro. Então, olha quanto tempo que a gente vai ficar encarnado. Não vai dar, não. André, suas considerações finais, agradecer a participação aí. Já tem outra data aí, já confirmada. Você já imaginou que daqui a o 8º estudo? Daqui a alguns anos, vamos botar de repente, 20 anos, 30 anos, a gente não sabe. A gente vai poder fazer um programa, a gente não vai estar nem aqui mais, mas a gente vai fazer um programa. Manda um link para a espiritualidade, lá na espiritualidade a gente faz o programa. O encarnado com o desencarnado fazendo, a turma ligando para poder... Ligando mais não, né? Mandando, sei lá, qual a ferramenta que vai ter. Isso ainda vai acontecer. Calma, tenha calma, vai chegar. Vamos chegar. A gente mandando o link lá. Eu estou aqui na colônia espiritual, em cima de Levi Gasparian, que pega mal pra caramba a internet. Então vamos lá. Me fale de Levi Gasparian, a internet pega bem lá, rapaz. Mas a próxima... Oi? Oi? Parabéns. Parabéns, vamos à música aí. Parabéns para o meu pai também aí, ó. Isso, seu pai, Selma, quanta gente boa. Selma, só gente boa, dia 26 de fevereiro. Tantos milhões você mereceu renascer. Tenha fé nesta vida e na vida futura também. Então, do programa Luz do Espiritismo, mandando um grande abraço aí para a Selma, grande trabalhadora espírita, que está sempre aí, né, envolvida nas atividades. Então, um grande abraço para você, Selma, aí de Levi Gasparian, nossa querida Selma. Bom, o André, então estamos aqui. Dia 5 de fevereiro, nós temos sempre o Evandro, né? No dia 12, Carlos Assis vai fazer lá no Rio de Janeiro, online. Março, né? Em março. Em março, 12 de março. Você falou fevereiro. Você falou fevereiro. Fevereiro? Então, 12 de março. 12 de março. 12 de março. Então, desculpa. Direto do Rio de Janeiro. Um equívoco. Deve ser falou, dia 5 estivemos aqui, né? Terapeuta das emoções. Vou usar uns termos usados. Um belo equívoco. Só que esse belo equívoco lá do suicídio não é de nada de belo equívoco aqui. Nada bem. Então, dia 5 de março tem sempre o Evandro, dia 12 vai ser o Carlos Assis, dia 19, André Matos. E no dia 26, Manu. Então, lembrar que semana que vem eu estarei com um link direto lá de Araguari com o Evandro aqui, com o Jamiro, com a Janaína. Só espírito bom, viu? Se Deus quiser, vai dar certo. Com a Deco Luiz na técnica aí para ajudar. Para ajudar. Pai Deco Luiz. De novo?
Não. Semana que vem Rapaz, você vai papai, deixa abrir ele mão. curtir, ele merece. Não, rapaz, ele tem que. Semana que vem tem que trazer. Ele vai tirar umas férias acordado a madrugada toda, criança. Na vai chorar próxima madrugada. você volta. Na semana que vem você. Lavínia está aí firme e forte para dar trabalho para esse menino. Vamos Né? procrastinar Vai mais aprender muito uma. com a Lavínia, viu? Pelo menos de luz. Pelo menos o domingo, vamos procrastinar esse negócio aí. Isso aí. Aqui. No domingo você dá um dia para você vir aqui. Bom, vamos, gente, 9h55, eu quero ir embora. Do programa, exatamente. Márcio vai fazer a sua despedida final. Agradecer aí a participação de todos. Semana que vem, contamos com vocês aqui no programa Luz do Espiritismo. Um bom domingo a todos. Encaminhe seus filhos para a André? evangelização. Isso, um bom domingo a todos. Muito obrigado pela oportunidade de estar revendo essa belíssima obra. Um abraço. É isso aí, vamos fazer agora aqui o sorteio. E não Deixa eu foi mudar feito o número, sorteio. Tem mais gente entrando no sorteio agora aqui. Bom, então vou dar um recadinho enquanto você vai sorteando aí. Ó, encaminhe seus filhos para a evangelização infanto-juvenil. Então você que é pai, que é mãe, que é avô, avó, tio, encaminhe seus filhos para a evangelização infanto-juvenil, tá bom? Então eu desejo a todos um bom começo de semana e até o próximo programa A Luz do Espiritismo. Então é com o Marquinhos que vai sorteando o livro. O André já sorteou o livro aqui, sorteio digital. Está bem concorrido o livro hoje aqui, bastante gente aqui participando do sorteio. Só para Maria Helena Paz, aqui do centro da cidade, Maria Helena Paz ganhou o livro Multiplicando Nossos Talentos, sorteado pelo André, que não tem problema. No né? ovo, rapaz, eu acho muito engraçado. Tem um ovo isso aí, né? Tem um ovo. Ele mistura tudo aqui e dá um número para a gente. Parece aqui. um ovo. Um omelete. Bom, agradecer a todos vocês que participaram aqui. Teve aqui a dona Mercedes, que é sempre a primeira a ligar para a gente, aqui o Gustavo, a Rosângela Rolo, a Cristina Rolo, a Neide, Rosemary, Carmen, Beatriz, minha amiga Márcia Aquino, prazer ver você aqui, Silvinho Honorato, Rosimar, Carla, a Maria Helena Paz, que ganhou o livro, Carmelita, Marisa Barreto, Terezinha Fátima, Jorge Miranda, Tia Zeca, Manon, Maria das Graças, Lazarino, até a minha mãe estava participando também, Francisco José, Cristina Rolo, Wildo Souza, primeira vez que participa para a gente aqui, parabéns aí, obrigado pela sua participação, esteja sempre com a gente, tá? E quem não ganhou o prêmio material como a Maria Helena Paz, ganhou o prêmio espiritual, que foram todos os ensinamentos sobre o suicídio no plano espiritual. Tenham todos um bom domingo e até semana que vem com mais um programa Luz do Espiritismo, aqui na Rádio Nossa FM e na Rádio Brasil Espírita, o Caribe Brasileiro, lá em Maceió. Um bom dia a todos.